E, pá, para a gente dar início, então, no nosso bate-papo, vai ser uma coisa rápida mesmo, né? Aham. É, a gente tem um canal agora no YouTube, né, que é o Café com Primos, né? Café com os Primos. Uhum. Se você quiser dar uma olhada lá depois, a gente tem um Instagram Pô, também. quero conhecer, cara. A Café com os gente, primos. isso. Né, eu e o Anderson somos primos, né? O Anderson é Aham. psicólogo psicanalista, eu sou professor de história e ator, né? E músico dos Horas Uhum. Vagas. Mas aí a gente fez esse canal, né, para ser um bate-papo mesmo, né, que a gente sempre conversa muito, né, sobre vários temas aí que atravessam as nossas áreas. A única coisa que a gente está Aham. fazendo agora é filmar essas conversas, né, e Aham. publicar, né, para o pessoal ter acesso, assim mesmo, Sim, à sim. informação mesmo. E a gente fez uma entrevista tem uns 2 meses aí com um jornalista que é o Matheus Brum, que está em Vitória Uhum. aí, né? Uhum. E a gente, de vez em quando, né, tá com essa ideia de entrevistar alguém, né? Uhum. De, de trocar figurinha mesmo, né? Fazer esse bate-papo, né? Uhum. Fazer esse bate-papo com mais alguém, né? Então, num formato de uma mini entrevista mesmo, né? Uma coisa Massa, rápida assim, massa, bora. mas com conteúdo que pode levar aí para as pessoas, né? Uhum. Então, primeiro, queria que você se apresentasse aí pro pessoal que vai assistir a gente, que está assistindo a gente. Quem é Então, você? eu me chamo Pablo Ornelas Rosa, né? Eu sou do sul do Brasil, nasci em Porto Alegre, mas passei uma parte da minha infância e adolescência em Santa Catarina, né? Também fui envolvido com a música durante boa parte da minha vida. Acabei fazendo a minha escolha profissional baseada, em certa medida, na influência que a dimensão política da música me levou, na verdade, através do movimento punk e tal, né? Aí acabei estudando Ciências Sociais na Universidade Federal de Santa Catarina. Lá eu acabei decidindo seguir uma carreira acadêmica, né? Acabei fazendo mestrado lá em Sociologia Política também. E aí eu acompanhava, desde antes de cursar a minha graduação em Ciências Sociais, eu acompanhava um núcleo de pesquisa que produzia muito material anarquista lá em São Paulo, chamado NUSOL, Núcleo de Sociabilidade Libertária, né, vinculado à PUC de São Paulo. Eu acabei decidindo fazer meu doutorado lá com o coordenador desse núcleo de pesquisa, né, que é um dos maiores intelectuais que eu acho no Brasil, assim, um autor anarquista, super referência, né, que é o Edson Passetti, Uhum. né? E a partir da experiência lá em São Paulo, acabei conhecendo assim muita gente, muitos amigos, inclusive acabei trazendo um desses amigos, o Acácio Augusto, para fazer um pós-doutorado aqui em Sociologia Política na UVV. Então aí eu concluí meu mestrado, né, na Federação de Catarina, fui para São Paulo fazer o doutorado na PUC e comecei a dar aula como professor substituto na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Fiquei um ano lá como professor substituto e depois fui convidado pela irmã Edith, que era diretora de uma escola lá de Ponta Grossa, né, no Paraná, para criar um curso de Ciências Sociais. Eu acabei criando o curso, fui aprovado pelo MEC, virei coordenador do curso, concluí meu doutorado e aí abriu a possibilidade de vir para a Vila Velha, fiz seleção aqui na UVV, vim para a UVV e cá estou. Né? Esse é um pouco um resumo da minha trajetória aí. Bacana. Você E chegou seus no. livros, pô? Fala dos seus livros aí. Então, produzi assim, meu primeiro livro foi sobre rock, né? Foi meu TCC, onde eu fiz uma etnografia da cena do rock underground, mais movimento mais punk, hardcore, né? O meu segundo livro eu escrevi com uma querida amiga que faleceu logo que eu vim para o Espírito Santo, a Rosângela de Sene Silva, que foi uma pessoa muito importante na minha formação, porque logo que eu entrei no curso de Ciências Sociais, eu conheci uma ONG lá de Florianópolis, chamado CASA, Centro de Assessoria à Adolescência, e comecei a trabalhar nessa ONG. Eu trabalhei durante 10 anos lá, e a minha chefe, a presidente da ONG, era a pessoa que organizou esse livro comigo, né? Esse livro foi resultado de trabalhos que eu desenvolvi com uma política, que foi a política com que eu desenvolvi várias pesquisas até hoje, eu trabalho com isso, que são as políticas de controle sobre as drogas, né? E aí, naquela ocasião, eu comecei a trabalhar como professor em unidades de internação para adolescentes em conflito com a lei, lá em Santa Catarina, né, através de projetos baseados nas políticas de redução de danos, né, que é uma política de controle sobre as drogas,
que eu acabei desenvolvendo uma pesquisa de doutorado sobre isso, né? Que foi um dos meus livros, né? Intitulado Drogas e a Governamentalidade Neoliberal, que foi baseado na minha tese. No meu mestrado, eu fiz uma pesquisa com jovens em conflito com a lei. Eu trabalhei durante 3 anos em presídios para adolescentes, né? IASES, como a gente chamaria aqui no Espírito Santo. Eu trabalhei durante 3 anos lá, através justamente dessa ONG, né? E essa minha pesquisa que eu desenvolvi com esses jovens lá virou um livro também que eu publiquei intitulado Juventude Criminalizada, né? Esses 2 livros, tanto a minha tese quanto a minha dissertação, foram publicados pela editora Insular, que é uma editora lá de Florianópolis, né? E meu primeiro livro foi sobre rock, foi publicado por uma editora punk de São Paulo, chamada Radical Livros, né? Que publicou a filosofia do punk, do Craig O'Hara, enfim, é uma editora bastante bacana, assim, para o perfil, né, do público mais ligado ao movimento punk. E aí, depois, eu acabei fazendo um pós-doutorado em Sociologia lá na Universidade Federal do Paraná, que, na ocasião, eu entrei numa pesquisa que foi coordenada pelo professor Marcus Pullmann, da Universidade Heidelberg, lá na Alemanha, do Instituto Max Weber, né, onde o Max Weber deu aula. E aí eu tive a oportunidade de fazer esse doutorado, esse pós-doutorado em Sociologia na Federal do Paraná, e parte desse doutorado resultou numa apresentação que eu fiz lá na Alemanha, né, como a parte da pesquisa realizada no Brasil, junto com o meu supervisor do pós-doc, o Paulo Roberto Neves Costa, que hoje está somente no programa de mestrado e doutorado de Ciência Política lá da Federal do Paraná, né. Depois eu acabei fazendo um pós-doutorado aqui na UFES, em saúde coletiva, né. Na ocasião, eu estava querendo aprofundar o debate, saindo um pouco do campo das políticas de controle sobre as drogas mesmo, com a redução de danos, as comunidades terapêuticas e tal, estava querendo entrar no debate sobre o conceito de droga e alimento, né, que eu já havia trazido na minha tese de doutorado, né, esse debate, trazendo duas possibilidades analíticas, né, uma a partir do Derrida e outra baseada no Anton, né, sobre a etimologia da palavra droga e essa relação com os alimentos. E aí eu acabei fazendo uma pesquisa aqui na UFES, no programa de pós-graduação em saúde coletiva, né, sob supervisão da professora Marlu Siqueira, né, que ela é coordenadora do CEPAD, né, que é o Centro de Estudos e Pesquisa sobre Álcool e Outras Drogas, que ela coordena junto com o Vitor Buais, né, que são pesquisadores aí do campo das políticas de controle sobre as drogas. E eu também quis estudar com eles, porque eles tinham uma abordagem completamente oposta à minha, né? Então, assim, eles defendiam uma política que era justamente a política oposta à que eu defendia. E naquele contexto, elas eram... naquele contexto, e até hoje, eu achei muito importante conhecer uma outra abordagem, uma abordagem diferente da minha, né? Para verificar quais são as potencialidades, quais são as limitações dessa abordagem, né? Então, e foi muito bacana essa troca, né? Eu acabei dando uma disciplina na pós-graduação da UFES com a Marluce e com a professora Elaine de Azevedo, que é das Ciências Sociais e estuda alimentos, né? Uma especialista em Sociologia dos Alimentos. E aí foi uma experiência bem bacana. E aí, o meu último pós-doc, que eu concluí agora esse ano, eu fiz em Psicologia Institucional na UFES com a professora Ana Heckert, né? Eu a procurei justamente porque ela é uma especialista bastante reconhecida em estudos cartográficos, né, a partir da perspectiva do Deleuze e do Guattari. E aí, como a minha ideia era pegar esse desdobramento do pós-estruturalismo, digamos assim, essa espécie de potencialidade inaugurada com Nietzsche, com Foucault, enfim, né, eu acabei buscando desenvolver uma cartografia no cyberespaço, né, que eu chamei, tentando debater um pouco de cybercartografia, né, para investigar justamente esses grupos de direita, né. E aí, nesse sentido, acabei também fazendo pesquisa etnográfica, né, em grupos de direita, né, assim, como o MBL, por exemplo, que eu participei de alguns eventos do MBL, né, e aí, mais recentemente, eu estou estudando grupos de WhatsApp de Telegram bolsonaristas, né, então eu acabei também debatendo com o Olavo de Carvalho, né, assim, quer dizer, escrevi um texto sobre a produção dele, que eu li, né, assim, a parte política do trabalho dele, digamos assim, né?
E aí eu localizei vários problemas, assim, de várias dimensões, várias, né, assim, talvez o mais gritante desses problemas, né, tenha sido justamente o racismo, né, assim, e um tipo de racismo que a gente compreende, né, em termos Foucaultianos como racismo de Estado, né, que é um racismo que escapa de uma perspectiva eminentemente racial, étnica, né. É um racismo que, por exemplo, né, ele opera justamente, por exemplo, num contexto nazista, estabelecendo um ser inferior como judeu, por exemplo, e ele opera também em regimes totalitários, né, de tipo fascista, como as ditaduras latino-americanas, por exemplo, né, que estabelece o inimigo, o comunista, o socialista, o progressista, o gay, o maconheiro, né, enfim. E essa abordagem que hoje a gente consegue muito bem localizar numa perspectiva de pessoas que têm o Bolsonaro e o Olavo de Carvalho como referência, né? Assim, ou seja, são figuras que operam com uma certa paranoia coletivizada, né? São pessoas que se engajam pelo ódio, que elas ficam contaminadas, há um processo de contaminação coletiva, né? Assim, a pessoa, ela vê uma pessoa falando mal de alguém que ela pode se aproximar e que pode dar uma certa visibilidade e um certo condicionamento à ideia de pertencimento de um grupo, né? O grupo dos bons, dos puros, né? E a gente pode pensar em termos do cidadão de bem, né? Diante daquele outro, daquele que ameaça e que ameaça em várias dimensões, né? No campo dos costumes, que ameaça a própria condição subjetiva de existência dele, né? Essa ideia, por exemplo, de que ele pode fazer parte de um grupo de que está conspirando, se articulando para querer acabar com os nossos valores, as pessoas boas, né? Aqueles valores tradicionais que eu vejo na igreja que eu participo, né? Então tem toda essa ideia, né? E aí eu comecei a estudar bastante os fascismos, né? Aí tentando também conhecer essa literatura, explorando um pouco autores, né, que discutem a relação autoritarismo, totalitarismo, personalismo, liderança carismática, fascismo, populismo, né? Então, e aí ver o né, assim, e aí nesse sentido a minha dedicação agora é meio que estudar um pouco isso e também as tecnologias que permitiram com que isso acontecesse, né, os algoritmos. Então, nesse sentido agora, eu estou pesquisando muito essa relação entre a emergência da extrema-direita e isso que a gente poderia pensar em termos deleuzianos, né, de máquinas técnicas algorítmicas ou máquinas técnicas de dados que operam no contexto das guerras culturais, em termos olavistas, né, com máquinas de guerra mesmo, né, assim. Então, nesse sentido, é um pouco essa... Quando a gente vê, né, por exemplo, o ex-ministro da Educação, né, falando com relação ao Enem, né, de manter o Enem não para desprestigiar o cara que não tem acesso, mas para selecionar apenas os melhores, né? Uhum. É nessa ideia de higiene, né? Nessa ideia de o melhor, o cara que deve ter acesso mesmo é o cara que é branco, é o cara que tem dinheiro para ter um computador e uma banda larga boa em casa, né? O cara que estuda na escola particular, não é o cara da escola pública, não é o cara do alto da favela, não é o cara lá da tribo indígena, né? Então, assim, a gente vê mesmo, né, esses traços de limpeza, né, esses traços de limpeza mesmo, pautado na questão étnico-racial, né? Aí, o Pablo, que a gente como é que a gente vai fazer? Né, eu e o Anderson, a gente separou algumas perguntas, né? A gente separou duas perguntas cada um, mas aí eu vou pegar as minhas duas perguntas e vou juntar em uma só, né? Aí Ok. a gente vai fazer Aham. aí uns 5, 10 minutos aí, mais ou menos, pra gente conseguir bater até 8h30, né, que a gente tem, né, que sair. E aí, Anderson, se der pra você fazer isso também, né, pegar suas duas perguntas e condensar em uma, né? Porque aí a minha primeira pergunta mesmo, ô Pablo, é sobre isso, né? Se você acha que essa tsunami, né, ultraconservadora que a gente está recebendo no mundo inteiro, né? Mas colocando aqui a América Latina, né? Em especial aí, colocando aí o título do seu livro aí, que é o Fascismo Tropical, né? Do seu último livro, no caso. Se você acha que isso seria uma resposta desses caras, desses tradicionalistas, né?
que tem esse ódio imbuído aí dentro, né? Há uma resposta desses caras, a guinada à esquerda aí, da década de 80, 90, início dos anos 2000, aí que a América Latina passou, e que deu uma silenciada, né, nesses caras, depois aí dos regimes ditatoriais aí do Chile, do Salvador Allende, do Brasil aqui também, com o regime militar, né? E se hoje o Brasil, para você, hoje, a partir dos discursos, desse perfil desses caras que estão aí, que foram eleitos aí, né, para compor, né, o poder legislativo e executivo a nível nacional, se esses caras eles possuem mesmo traços neofascistas, né, fantasiados aí, disfarçados de um neoliberalismo, né? Então, se a gente pegar a literatura, né, assim, pegar autores, eu posso citar, sei lá, de Jason Stanley mais recentemente, passando por Humberto Eco, enfim, a gente tem uma infinidade de autores, né, próprio Deleuze, Guattari, Michel Foucault, enfim, né, de alguma forma eles vão dizer o seguinte, olha, fascismo é algo muito além daquilo que foi vivenciado na Itália no princípio da década de 20 do século passado, né, assim. E nesse sentido eles vão mostrar que existem elementos que se fazem presentes em diferentes formas de Estado, diferentes formas políticas de Estado, né, que se configuram, né, a partir de algumas premissas, né. Se a gente pegar ditadura civil-militar, se a gente pegar nazismo, fascismo, então a gente vai ver alguns elementos presentes. E esses elementos presentes são elementos que se dão numa dimensão de uma subjetivação que incorpora, né, elementos como tradição, a ideia de que existia um passado e que o passado era, de que naquele passado, né, aquele momento era muito melhor do que é hoje e que a gente chegou aonde a gente chegou porque algumas forças dos opositores, forças dos inimigos, macularam essa pureza que existia nesse passado, né? E aí a gente vai encontrar isso em várias perspectivas. O Olavo de Carvalho vai situar, como boa parte dos conservadores, isso com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa teria sido um problema, né? O iluminismo teria sido um problema, por isso que eles são autores escolásticos, que defendem, né, uma perspectiva quase que medieval, né? Então, nesse sentido, né, o nacionalismo, por exemplo, o patriotismo, por exemplo, né, o anticomunismo, principalmente o anticomunismo, né, o anticomunismo, ele é... e outra questão também que é fundamental é que esses contextos fascistas, se a gente pensar em termos do Humberto Eco, essa nebulosa fascista, se a gente pensar em termos do Foucault, esse significante flutuante que é o fascismo, né, para evidenciar que, na verdade, não é uma coisa estática, mas são elementos e que eles vão encontrando espaços, né? Se a gente pensar nessa perspectiva, a gente vai compreender, né, que em vários momentos nós vivemos fascismo, né? Se a gente pegar, por exemplo, no contexto do fascismo italiano, no Brasil a gente tinha a disputa de alguns fascismos, né? Por exemplo, a gente tinha os integralistas, né? E falando nisso, um livro muito bom sobre os integralistas que eu recomendo, né? E para pensar o tempo presente, de dois professores da Federal Juiz de Fora, né? Então, só para assim, trazer várias questões, né? Aqui, então, a gente só um parêntese, Pablo, também. Aqui em Cachoeiro a gente tem um distrito, né, chamado Iburarama, né, onde a gente tinha um exército integralista lá. Sim, isso, olha. E tem um livro, né, perdão. E tem um filme, né, do Diego Scarparo, que é O Que Beberico Vai Pensar, que se você procurar aí, acho que acredito que você encontra, que conta essa relação, né, principalmente entre duas famílias, que era a família Perim e a família Gava, né, que tinham essa disputa, né, porque, se não me engano, a família Perim era integralista. Então era muito... Você vê aqui em Cachoeiro, né, no interior, mais, né, no sul do estado, no interior do interior do interior. Tem situações mais interessantes para o Espírito Santo, né? Se você pegar, por exemplo, o livro da Ana Maria Dietrich, Nazismo Tropical, né? Ela mostra no livro
que o Espírito Santo foi usado pelos alemães, pelos nazistas alemães, inclusive pelo Partido Nazista Alemão, que era internacional, que existia em 83 países fora da Alemanha, além da Alemanha, né? E que o país onde tinha o maior número de adeptos era o Brasil, né? Isso é um dado bastante curioso. O Espírito Santo, ele teve, né, o Estado utilizado pelo Instituto Tropical de Hamburgo, uma experiência de verificação se o ambiente, se o clima do Espírito Santo era adequado para os alemães, era adequado para a raça ariana. Isso está no livro da Ana Maria Dietrich. Isso tem documento, inclusive, isso é muito interessante. Ela é uma historiadora, né, professora da Universidade Federal da ABC, né, e parte dessa pesquisa ela realizou no Instituto de Estudos Antissemitismo em Berlim. Então, é uma pessoa assim, bastante gabaritada e ela traz dados bastante curiosos. E nesse momento existia também os integralistas, né, que estavam disputando, ou seja, dois tipos de fascismo que estavam operando. A gente tem hoje dois tipos de fascismo. Se a gente pegar, por exemplo, o Witzel, o governador do Rio de Janeiro, e o Bolsonaro, eles estão em conflito. Mas os dois são políticos fascistas, né? Assim, isso, né? Assim, a política do abate, né? Que é a política do governo Witzel, né? Que ele abertamente e diversas vezes diz que tem que mirar na cabecinha e abater. O cara tá... Se vê um cara, né? Se vê um sujeito armado, a polícia tem que dar tiro mesmo, tem que matar. Né? É um exemplo disso, né? E opera por meio do racismo, né? Desse tipo de racismo de Estado, né? E se a gente pensar em termos do Achille Mbembe, né? Opera de forma necropolítica. Se a gente pensar em termos do Giorgio Agamben, opera como homo sacer, né? Ou seja, são pessoas, né? Que a vida não tem relevância, são vidas que não, né? Não têm dignidade possível de existência, né? As vidas das pessoas, né, das comunidades periféricas, assim como a vida dos judeus não teve no contexto nazista, né? Por isso que eu estou fazendo essa correlação, né? Então, esses elementos são centrais, né, nos fascismos, né? Agora, os fascismos, as modalidades, por exemplo, do campo econômico, elas são diferentes, né? Se a gente pegar os militares latino-americanos aqui, vamos pegar, por exemplo, o Chile, né? O Chile foi uma experiência, né, de ultraliberalismo, né? Inclusive o Paulo Guedes foi professor no Chile na época do Pinochet, né? E assim, o Paulo Guedes, quando ele terminou o doutorado dele em Chicago, ele foi para o Chile, né, ser professor no Chile, né, e formar, né, os demais Chicago Boys que dali viriam, né? E o Chile, essa política neoliberal do Chile, né, entrou em declínio, principalmente quando eles acabaram com a Previdência, quando as pessoas não tinham, né, não tinham mais condições de trabalhar e não tinham mais como sobreviver, né? Então, assim, evidenciando os problemas, né, das mais distintas ordens que se dão por meio da adesão das políticas neoliberais, né? A pandemia evidencia isso nitidamente, né? Assim, se a gente reduzir o Estado, se a gente quiser acabar com o Estado, por exemplo, criar uma sociedade anarcocapitalista, como querem alguns austríacos aí, né? O que a gente faz com as pessoas que não têm trabalho, por exemplo? Elas vão criar uma circunstância que uma hora ou outra vai ameaçar a vida da elite, né? Assim, porque é inevitável, né? Então, assim... E talvez por isso também seja interessante, né, para essas pessoas armar a elite, né? Sim, exatamente. E depois se extermina essas pessoas. Né? Então, voltando à questão do fascismo, né? Eu vejo o seguinte, nasce por volta de 100 anos atrás, né, essa potencialidade da extrema-direita, né, e essa potencialidade consegue justificar a exceção, né, que consegue justificar legalmente morte das pessoas por configurarem inimigos em uma dimensão política, né? Então, isso faz parte dos fascismos, né? Os fascismos flexibilizam a vida das pessoas. Tem vidas que podem morrer, sim, né? Isso é diferente, por exemplo, de uma perspectiva mais democrática, de uma perspectiva mais que sustenta no Estado Democrático de Direito. Fala, não, peraí, a vida, né? Aí, claro, a gente pode questionar as diversas perspectivas, mas, né, de modo geral, os fascismos, eles operam dessa forma, né? Por exemplo, a dimensão moral, ela se faz presente, né? E eles funcionam muito bem em contextos de crise. Em contextos de crise, né, que eles conseguem mobilizar as forças que são aquelas forças mais nefastas, que são aquelas forças que mais operam,
né, por aqueles afetos negativos. Assim. Então, as pessoas ressentidas, as pessoas amarguradas, as pessoas... que tem o ódio ali imbuído, mas que não tinha até então as Exatamente, condições, né, o ambiente, as condições normais exatamente. de temperatura e pressão para colocar para fora, né? Exatamente, até Aí porque, como professor universitário, de situações que eu via, né? O aluno fazia um comentário machista na sala de aula, as meninas que hoje, né? Que bom que hoje tem um posicionamento que reconhecem, né? Essa dimensão estrutural condicionada por relações de gênero, né? Pelo patriarcado, por exemplo, essas meninas iam lá e escrachavam o cara publicamente. Alguns desses caras mudaram de perspectivas. Os caras falam, putz, realmente, cara, né, esse meu comportamento é ridículo, né? Tem que aprender muito, né? Outros, né, outros, por exemplo, aqueles que tinham um certo respaldo em casa, onde o pai era assim, o avô era assim, o tio era assim, quando se deparavam com isso, falavam, olha, e essa história é do politicamente correto, né? Agora eu não posso falar o que eu penso, agora eu não posso contar piadinha, só que a piadinha não era mais não se expressava mais publicamente, se expressava nas esferas privadas, como acontece nos grupos de WhatsApp e bolsonaristas que eu acompanho, né? Que são pérolas, absurdos, assim, né? Aí entrando nessa ótica, né, do humano mesmo, né, o ser humano dentro dessa questão, né, desse neofascismo que a gente está sentindo aí o gosto, né? Aí eu queria passar para ir para a pergunta do Anderson. Eu vou sair, eu estou em dois lugares aqui, né? Que é para aparecer a minha cara, né? Mas eu vou sair de um deles aqui, mas eu estou aqui ainda, beleza? Tranquilo. O que eu queria trazer para você é realmente a questão mais... a psicologia da coisa, que trazendo assim, ó, o poder de sedução, né, do neofascismo, né, o quanto que isso toca em certos aspectos muito de fragilidades humanas, né, ao ponto de cair na servidão, né, nesse sentido. Uhum. Outra é a relação do neofascismo com o capitalismo, o quanto que torna ele propício, né, e poderoso, e como que você vê a questão da liberdade, da democracia, enquanto risco e, ao mesmo tempo, enquanto forma de combate. Né? Então, a primeira pergunta sobre fascismo. E o poder dele de sedução. E a questão da servidão que acontece das pessoas, esse efeito de massa, igual a gente comentou lá no início. Então, relendo textos do Theodor Adorno, um texto em especial intitulado Ensaio sobre a Psicologia Social e Psicanálise, tem 2 capítulos ali bastante curiosos de uma pesquisa que ele fez, né, pós a Segunda Guerra Mundial, né, nos Estados Unidos, envolvendo movimentos antissemitas, né? E nesse contexto, portanto, grupos fascistas, né? Então ele vai estudar como é que se deu a propaganda, né? Esse livro, inclusive, está aqui. Assim. Eu acho que esse livro vale a pena até a gente... livro aqui, ó. E é muito curioso que você vai lendo esse capítulo, assim, a semelhança com o tempo presente são muito interessantes, né? A possibilidade, por exemplo, de convencer as pessoas manipulando o inconsciente delas, né? Direcionando um tipo particular de propaganda, né? Para a pessoa, por exemplo, que é um entusiasta, por exemplo, das armas, então você fica envolvido com aquilo, e isso também permite a ideia de viver uma certa infantilização, né? Porque você volta à ideia de que existe o herói e o bandido, aí você se coloca como herói, como cidadão de bem, e aí você corre atrás do bandido, né? Como se a vida fosse essa simplificação, né? E aí você cria uma realidade de guerra, né? Você subjetiva isso e você vive a persecução do inimigo. Né? O inimigo é o comunista, o inimigo é o maconheiro, o inimigo é o gay, o inimigo é todo mundo que é diferente de mim, que não vai na mesma igreja que eu vou. Né? Esse é o inimigo. Né? Ou seja, todo mundo. Né? O inimigo é todo mundo que está fora da bolha. Né? E aí, nesse sentido, você quer resgatar ao passado, resgatar aquele momento. E nesse momento você encontra... Aí eu vou partir para a tua última pergunta, depois a gente volta para essa né?
que é a tese interessante que o Maurício Lazarato traz, o livro Fascismo Revolução, onde ele diz o seguinte, olha, se o nazifascismo se fundamentava num nacionalsocialismo, né, num contexto em que, para o Estado ser governamentalizado, ele não demandava mais dele apenas o sufrágio universal como legitimação, mas demandava, sim, direitos sociais, né? Demandava, sim, aquilo que o Foucault depois chamou de biopolítica, né? O Estado fazer viver, o Estado garantir saúde, educação, garantir. Então, nesse sentido, o nazismo e o fascismo, de modo geral, surfam essa onda, né? Essa onda, né? Claro, assim como Foucault trata da biopolítica, a biopolítica, mas há racismo de Estado, ou seja, se concede direito ao povo alemão, mas os judeus não são povo alemão, né? Os franceses, né, também não são povo alemão porque estão vinculados aos ingleses, estão vinculados aos Estados Unidos, então esses aí são inimigos. Mas você concede direito, mas você cria a guerra e justifica, né, a guerra justamente para garantir esses direitos. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foram superadas, né? Se criou instituições internacionais para garantir a mediação via democracia, defendendo a democracia representativa, sufrágio universal e criando, né, uma política liberal, impondo livre mercado a todos os países, goela abaixo, né, que foi o nascimento de organizações como a ONU, por exemplo, né, que nascem justamente para criar mecanismos diplomáticos no lugar da guerra, no lugar do conflito, né? E aí, mas nesse sentido mesmo, com a criação, existia a Guerra Fria, existiam os dois blocos. Com o final da Guerra Fria, não tem mais como combater os inimigos, né? Os inimigos, né? Os comunistas não existem mais. Mas aí os comunistas eles se tornaram, né, os gaysistas, os maconheiristas. Daí os comunistas, agora, eles são verde por fora e vermelho por dentro, são os ambientalistas. Esse é o discurso, né? E aí, só que como não tem mais Guerra Fria, tem que criar uma nova guerra. Onde é que nasce a nova guerra? Justamente no final da Guerra Fria. E aí, no lugar dos comunistas, vem outras forças, outros inimigos, outros racismos de Estado, né? Justamente através, né, dos globalistas, que são todos esses. E mais, são também essas organizações internacionais. E agora, né, a gente volta ao que as esquerdas do Brasil defendiam no começo dos anos 90, que era a soberania nacional. Agora a gente criou uma direita soberanista, né? E a gente tem os inimigos, que são os globalistas, que são pessoas que querem impor pautas, por exemplo, para reconhecer a homossexualidade, para reconhecer estudos de gênero, né? Não, aqui estudos de gênero não, aqui estudos de gênero chama ideologia de gênero, né? E aí a gente cria os negacionismos, né? Que é o que a gente está vendo hoje, né? A pessoa, a partir de um senso comum, querer disputar epistemologicamente com a ciência, né? Ou seja, vídeo Alexandre Garcia dizendo que a cloroquina, sim, causa efeitos, ela salvou o presidente, né? Se o presidente tivesse comido cocô também, comer cocô também salva o presidente, né? Tem o mesmo efeito que a cloroquina, né? Ou seja, a ausência de método, ou seja, tudo aquilo que a gente, que é do campo acadêmico, sabe que para ser uma evidência científica tem que passar por esses crivos. Então, nesse sentido que a gente teria, agora não é mais um nacionalsocialismo, mas, segundo o Maurício Lazarato, um nacional liberalismo, né? O nacionalismo, o patriotismo, a tradição, né, estão lá. Agora, o discurso econômico agora é justamente o condicionamento de uma subjetivação na qual o sujeito, né, ele aprende que egoísmo é uma virtude. É por isso que aqui no Espírito Santo, né, em Vitória, a gente via vários outdoors. Quem é John Galt? Quem foi John Galt? Justamente uma figura que encarna o egoísmo como protagonista de um livro de uma autora, né, que é muito debatido no Instituto Mises, por exemplo, né? Então, há um processo de subjetivação que se dá também pela propaganda, como se dava no nazismo passado, mas agora se dá também por um campo que ainda é bastante desconhecido, não só no Brasil, mas no mundo, que é o campo dos algoritmos, que é o campo, né, dessa possibilidade de construção de uma realidade paralela, virtual, né, e que essa realidade virtual que a gente constrói pode estar virando contra nós, né? E aí, aquilo que justificaria as democracias liberais seria o sufrágio universal, é alvo, né, de fraturar as democracias justamente porque
o comportamento eleitoral ele é modulado, né? E como a gente viu com o Trump, com o Brexit e com o Bolsonaro com o WhatsApp. E como que você vê as formas de combater isso assim, cara? Então, esse é o grande desafio, né? Porque o que a gente vê agora é uma desarticulação plena. Eu sou anarquista, né? E assim, eu sempre votei nulo, né? Eu fui votar pela primeira vez com 40 anos, votar em alguém, né? E eu votei em uma pessoa que hoje eu jamais votaria, mas votei porque é para impedir PT e Bolsonaro, que foi no Ciro Gomes, no primeiro turno, né? Votei, foi um voto antifascista, não foi um voto anarquista. Já no segundo turno, eu votei no Haddad, porque, para mim, qualquer coisa era melhor que o Bolsonaro, né? Assim, não tem nem. Era um candidato que se posicionava de forma racista, que elogiava torturador, que defendia as maiores aberrações, né? Assim, era uma piada, né? Que se tornou uma realidade, né? Então, em relação à resistência, eu acho que existem formas de resistência, né? Eu acho que os movimentos anticapitalistas, né, esses movimentos autonomistas, né, eu acho que eles têm muito a nos ensinar. E acho que quem mais tem a nos ensinar são os povos indígenas, né? Esse sim tem a nos ensinar a reconhecer que a vida não deve ser pensada de forma utilitária, né? Que a gente não deve fazer as coisas pensando, né, nas consequências positivas que a gente vai ter, né? Que a gente pode aderir à alteridade e aderir de tamanha forma essa alteridade que a gente olhe para o nosso redor, né, entendendo que tudo isso tem uma conexão uma coisa com a outra e que isso faça com que a gente mude nosso comportamento com a vida que está ao nosso redor, né? Compreendendo, né, que a gente aprendeu a ser, né, completamente antropocêntricos e que a gente está no momento hoje, momento do antropoceno, né, precisando ter um discurso biocêntrico e ter um comportamento biocêntrico, né? Então, acho que os povos indígenas, né, e a antropologia, que a gente estava falando inicialmente, tem muito a nos ensinar sobre isso, né? Eu acho que talvez o grande desafio, né, para além das esquerdas e das direitas, porque as esquerdas reproduzem o mesmo discurso desenvolvimentista nesse sentido, o mesmo discurso de acreditar que os recursos naturais são inesgotáveis e que a gente tem que reconhecer que eles são esgotáveis, que a gente está matando o planeta, né? Isso a gente tem chamado, inclusive, de ecocídio. A gente mora num estado, por exemplo, né, em que o maior rio do estado e um dos maiores rios do país, né, que está do mundo, né, foi destruído não em decorrência de um desastre natural, em decorrência de um desastre humano. Foi por meio da intervenção humana que a gente matou a vida de um rio e de tudo aquilo que existia ao redor dele, né? Inclusive, recomendo aí um documentário para vocês assistirem, chamado Krenak, Vivos na Natureza Morta. Tem no YouTube, é um documentário bem bacana dos Krenak que viviam nas margens do Rio Doce, né? Que chamavam, inclusive, o Rio Doce de Uatu, né? Era o nome do Rio Doce, né? E que toda a sua cosmologia girava em torno desse rio, né? Sim. É bem interessante mesmo sua leitura, cara, sua retórica. Agradeço aí sua participação, Pablo. Nos veremos em outros lugares, com certeza. Com certeza, um prazer enorme. Fui pego de surpresa aí. com essa entrevista, gente. Eu não estava preparado, mas eu gostei. Não, mas é assim mesmo. Foi bem espontâneo. Nessa anarquia aí, meu irmão, que sai a coisa, né? É nessa anarquia, nesse zero aí que sai a coisa, né? Falando em anarquia, o artista ele é um assim, livro bacana para pensar o fascismo, de uma feminista anarquista brasileira, chamada Maria Lacerda de Moura. Fascismo. Show. Então, Pablo, eu Show, queria agradecer aí, né? Queria agradecer aí sua participação, sua presença. A gente vai ter que ir agora, né? Mas é isso, né? Brigadão aí. Sucesso aí na sua pesquisa, no seu trabalho, né? E até a próxima aí, beleza? Até a próxima. Prazer enorme. Valeu. Cara, depois me avisa quando rolar isso aí, viu? Beleza, avisa Com sim. certeza. Valeu. Te vê lá. Valeu. Até mais.